Então, dando continuidade aqui aos vídeos, acho que vai ficar vários videozinhos cortados, que só são 15 minutos aqui de limite. Então, nessa fase, a criança já entende que a escrita é a representação da fala, e essa fase, né, a pré-silábica, ela é dividida em três níveis. Né? Nós temos o primeiro nível, que é o icônico, quando a criança compreende que a fala pode ser representada de forma mais gráfica. No entanto, ela não tem domínio da escrita, porém, ela vai fazer um desenho, né, diferente para cada representação que for solicitada. Então, no caso aqui, esse exemplo foi tirado do livro de vocês, né, o desenho de Luana é interpretado como mamãe. Então, quando a professora pediu para ela desenhar, escrever mamãe, ela rabiscou dessa forma. E quando ela pediu para Luana escrever o próprio nome, né, ela já fez um outro desenho, porque ela já compreende que para cada nome, né, para cada substantivo, para cada palavra, há uma forma de representação diferenciada, não é do mesmo jeito. E aí o próximo nível é o Garatuja, né, que nós já discutimos desde a aula passada, que é o período de hipótese que a criança vai associar o desenho com a palavra. Então, ela vai geralmente misturar o desenho com a palavra, melhor, a tentativa de palavra, para construir o sentido. Então, ela ainda acha que o desenho e a palavra fazem parte do mesmo sentido, da mesma representação. Como nós temos aqui, a professora solicitou para ela escrever menina macaca, e ela desenha uma menina, parecido com um macaco, e faz um rabisco, né, que ela acha ser o mais próximo aí do termo escrito. Então, a gente percebe que essa palavra composta, ela também se torna composta na construção do sentido da criança, em forma de desenho e de tentativa de escrita, né? Então, ela usa para especificar o termo que a professora solicitou. Aí nós temos o pré-silábico, que é justamente a fase que a criança já começa a identificar alguns sons, algumas letras. Então, ela ainda não sabe, né, escrever as palavras como elas são. No entanto, ela já consegue, né, reproduzir as letras. Então, ela já consegue reproduzir o V, o M, o A, o I, mesmo esse I com um ponto muito grande, mas nós percebemos aqui que ela já consegue fazer, já está começando a despertar a consciência de grafia, né, de letra. E a gente observa que para cada desenho, dependendo do tamanho do objeto, ou seja, dependendo da representação da imagem, né, do imaginário que essa criança tem sobre esses objetos solicitados, ela vai escrever a palavra tamanho que ela imagina que esse objeto tem, né? Então, o leão é muito maior do que uma borboleta. Então, mesmo a palavra leão, né, na sua forma escrita, ser menor do que a palavra borboleta, ou seja, ter menos sílabas, menos letras que borboleta, ela escreve leão, ou melhor, ela tenta escrever leão de forma bem grande, porque leão, na cabecinha dela, é maior que a borboleta, né? O corpo do leão é maior do que o corpo da borboleta. E aí é que nós temos a joaninha com a lagarta, né? Nós sabemos que a lagarta, dependendo da espécie, é maior do que a joaninha. Então, ela escreve, né, a joaninha e a lagarta praticamente quase do mesmo tamanho, né? Dependendo da espécie, algumas são do mesmo tamanho ou são um pouco maiores. Mesmo joaninha, né, a palavra joaninha sendo um pouquinho maior do que lagarta, né, tendo
mais sílabas e mais letras que lagarta, mas ela escreve 4 letras para cada uma delas, né, para que represente aí não o tamanho da escrita, mas sim o tamanho físico do objeto. E aí nós temos a outra fase, né, que vai justamente corresponder aí, né, a silábico, né, que ela vai justamente identificar a correspondência entre letras e sons, né, então ela começa já a fazer o uso das sílabas, né, e ela faz uma correspondência entre a grafia e as partes do falado, então termo a termo. Então ela já começa a compreender que as letras, né, representam partes da fala. E ela vai estudar termo a termo, ou seja, palavra por palavra. Ela não tem capacidade de assimilar a correspondência de uma frase, apenas de palavras. Inclusive, nós vimos isso na aula passada, né? Quando o Omar tentava fazer, quando ele estava já no nível alfabético, ele escrevia as palavras corretamente, mas quando ele ia tentar reproduzir aquelas palavras ou algum termo que estava inserido em um contexto de frase, né, ele já não conseguia reproduzir perfeitamente, né, porque a correspondência entre grafia e fala ainda estava limitada, né, a termo, ok? Nesse período, né, em si, nessa fase, nós temos dois níveis, né? Para esse lado, que nós tínhamos aí o nível, né, icônico, garatuja e pré-silábico, né? Aqui nós temos elas com ou sem valor sonoro. Então, é justamente quando ela começa a construir a sílaba, e aí elas são divididas, essas construções, as que possuem valor sonoro e as que não possuem valor sonoro. Então, sem valor sonoro, a criança representa inicialmente cada sílaba por meio de uma única letra qualquer, tá? Por meio de uma única letra qualquer, sem que haja qualquer relação com os sons que ela representa. Então, na etapa silábica com valor sonoro, há um avanço e cada sílaba é representada por uma vogal ou consoante que expressa o seu som correspondente. Então, na primeira etapa, nós temos formações de sílabas, mas sem sentido sonoro, e na segunda etapa, nós temos a construção de sílabas já com valor sonoro. Então, esse valor sonoro é justamente essa representação mais fiel da vogal ou da consoante, um pouco diferente do valor não sonoro, como a gente vai ver agora, né? Nós temos aqui um exemplo de valor não sonoro, né, onde ela já começa a utilizar aqui, ó, os sílabas, né? Nós sabemos que não existe sílabas no português sem vogal, então nós teríamos aqui uma sílaba de 3 letras, BMO. Percebe-se que ela já utiliza as vogais, né? Viu, fuse. Aqui nós temos PC, que é o conjunto que ela entende como uma vogal, mas ainda não é. E aí nós percebemos que nesse campo, né, nessa tentativa da Marina, nós temos uma escrita silábica, né, sem valor sonoro, porque apesar dela utilizar já as sílabas, né, as construções silábicas, como deve ser, ela não utiliza com o sentido da palavra. Então, BMO não se por mais que ela ache que se refere, não representa o valor real da palavra índios, né? Viu não significa caçam, né? Esse, acho que não sei se é um D, não significa com. PC não é flecha. E fuser não é papagaio. Então, a gente já percebe uma aprendizagem aqui das letras, a diferença de vogal, né, para consoantes, mas ainda não possui valor sonoro.
Aí nós vamos ter, né, uma com valor mais sonoro, né? A construção aqui de frases ou de sílabas, né? Já com um valor mais sonoro. Em que sentido? Ela consegue reproduzir mais as letras que pertencem às palavras, conforme o seu som. Então, nós temos estrela, ela consegue captar e reproduzir já o R de estrela, o T de estrela e o L de estrela. Enquanto aqui, no cometa, ela já consegue reproduzir as vogais, todas as vogais das sílabas, ela já consegue reproduzir, e ainda por cima na ordem que ela escuta, né? Na ordem da palavra, cometa, O-E-A. Estrela também está na ordem, aqui ela conseguiu identificar uma vogal e duas consoantes. E nós temos aqui boto, que ela consegue identificar uma vogal e uma consoante, mesmo não formando sílaba, já que boto, né? As sílabas são bo e to, to, mas ainda assim ela já consegue reproduzir essas vogais e essas consoantes na ordem que é escrito, né? Bo, to. Isso significa que a sua escrita silábica, né, o seu nível, a sua fase silábica já apresenta valor sonoro, quando ela não só sabe a diferença entre consoante e vogal, mas como ela também já consegue reproduzir alguns sons que ela consegue identificar. Aí nós temos a terceira fase, que é a fase silábica alfabética. Nessa fase a criança começa a perceber que uma sílaba tem mais de uma letra, então na fase anterior nós percebemos que ela formava sílabas com uma letra só, às vezes vogal, às vezes consoante, e aqui ela já começa a perceber que não, né, que a sílaba precisa de mais de uma letra. Geralmente a sílaba, na maioria das vezes, é formada por duas letras, uma consoante e uma vogal. E aí aqui, nessa sentença, galinha xadrez fez bolo para seus amigos, ela já consegue escrever as palavras com maior presença, né, de vogal do que anteriormente, ou de sílaba do que anteriormente. Então, ela ainda consegue colocar o artigo, mesmo não tendo na sentença, ela coloca a galinha xadrez fez bolo para seus amigos. Então, aqui em galo, galinha, ela escreve gaila, porque ela ainda não assimilou, né, o uso de NH, porque nessa idade é complicado entender esses encontros. Xadrez, o X, né, esses encontros novamente, esses sons, o trei, né, que é diferente do re, o X, que tem som e parecido com CH, que é outro encontro, né, um outro dígrafo, é bem complicado para ela ainda compreender nessa idade. Então, ela vai tentar reproduzir o máximo que ela já tem como desempenho, já consegue. Então, nós temos GA, GA, LA, né, como sílabas completas e sonoras, ou seja, com valor sonoro, né? Xadrez, né, novamente, ela inverteu aqui a ordem, mas ela já consegue, de certa forma, trazer algumas lógica aí na construção da sílaba. Fé, né, fez, o Z também é um som ainda, o som do Z ainda é um som difícil de assimilar, que se confunde muitas vezes com o som do S, então ela já consegue construir aqui pelo menos uma parte da sílaba. Bolo, também ela já faz uma parte da sílaba, e assim por diante. Novamente o nosso tempo aqui está diminuindo e a gente vai para a fase alfabética, que é a última fase da teoria da Emília Ferreira. Tá? Eu vou encerrar novamente aqui para a gente dar continuidade na outra parte do vídeo.